Ribeirão Preto está mais perigosa no trânsito, é o que revela um levantamento realizado pelo Infociga. O balanço mostra que o número de mortes em acidentes cresceu mais de 15% nos 5 primeiros meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. A lembrança ainda está registrada no pingente, mesmo de forma simbólica. A Vanessa usa todos os dias. É a maneira que encontrou para ter forças depois da morte do filho de 24 anos em um acidente de trânsito na Avenida Brasil, em Ribeirão Preto, no começo deste ano. Ele estava indo trabalhar e ele estava na Avenida Brasil, sentido, acho que é a Anhanguera, né, que fala. E o cara estava vindo sentido, indo para o centro. No que ele estava indo, o cara virou aonde não devia e ele não olhou quem estava vindo. O Gabriel bateu no carro e voou. Gabriel Lino morreu no local do acidente. O jovem agora faz parte das estatísticas do Infociga, sistema que monitora vítimas de acidentes de trânsito. Nos 5 primeiros meses deste ano, foram registradas 44 mortes, um aumento de 15,79% em relação ao mesmo período de 2024, que teve 38 óbitos. Se considerarmos apenas o mês de maio de 2025, foram 12 mortes, 3 vezes mais do que as registradas em abril. Segundo a RPMob, o número de acidentes de trânsito aumentou em toda a cidade. A imprudência dos motoristas e o desrespeito às leis de trânsito têm contribuído para o aumento dos casos. A falta de observância das normas de trânsito é o que mais gera o agravamento dos riscos. Excesso de velocidade, então, à medida com que aquele condutor não obedece à velocidade regulamentada para a via, gera uma imprudência, né? A não observância dessa regra. A alcoolemia também é um outro caso e a desatenção que está diretamente ligada à utilização do aparelho celular enquanto dirige. Os dados do Infociga também mostram o perfil dos envolvidos em acidentes. As motos lideram, seguidas por bicicletas, pedestres e os carros. Os homens são a maioria das vítimas, com 75%. Já as mulheres, 25%. Na maioria dos casos, a imprudência foi o fator principal. No começo deste ano, o ônibus atropelou 2 irmãs de 3 e 12 anos, que andavam de bicicleta no bairro Parque dos Pinos, após o fretado realizar uma conversão proibida na via. A garotinha de 3 anos morreu no local e a adolescente foi socorrida em estado grave. Na última semana, outro acidente grave resultou na morte de uma pessoa e outras 3 ficaram feridas após o carro bater em um poste na Avenida Costa e Silva, zona norte de Ribeirão. Com o impacto, as pessoas foram arremessadas para fora do carro e o veículo partiu ao meio. Na mesma semana, um motociclista de 24 anos morreu após invadir uma área verde na Avenida Monteiro Lobato, zona oeste de Ribeirão. Segundo o boletim de ocorrência, Victor Fabiano de Faria Moreto chegou a ser atendido pela equipe médica, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a RPMob, algumas ações estão sendo feitas para reduzir os números de acidentes. Nós trabalhamos em três departamentos na RPMob, que nós chamamos do tripé da segurança do trânsito, que é a educação para o trânsito, a engenharia e a fiscalização. A educação para o trânsito mantém um programa permanente no decorrer de todo o ano, com palestras, com atividades nas ruas, blitz educativas. A fiscalização, que coíbe a prática do ato infracional, e a engenharia de trânsito, que nós trabalhamos também de forma permanente, procurando trabalhar a visualização da regra de trânsito através de pinturas renovadas, de faixa de pedestre, de sinalização. Quem viu de perto o desrespeito no trânsito busca formas para que ruas e avenidas sejam locais mais seguros. Qual que é a dificuldade de parar no pare? Qual é a dificuldade de ver se alguém está vindo para ver se pode virar? Isso é o básico. Acho que nem se tirar habilitação pelo correio, você não aprende isso. E as pessoas não sabem fazer isso aqui. Eu tô correndo, fui atrás, eu não fui mais porque eu não tive condição de que arrumassem sinalização lá, porque se alguém tivesse feito isso antes, talvez meu filho estivesse aqui comigo. Então foi a primeira coisa que eu fui atrás. Eu falei, eu não quero nenhuma mãe sentindo o que eu sinto até hoje. Eu não vivo mais, eu sobrevivo. Depois que meu filho morreu, depois que eu perdi meu filho, eu sobrevivo, eu não vivo mais. A minha vida acabou. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. Rosa Lídia, psicóloga, com a gente a partir de agora, aqui no nosso núcleo de jornalismo, para a gente seguir falando sobre isso. Rosa, o que tem levado tantas pessoas a se comportarem dessa forma imprudente no trânsito de Ribeirão Preto, mesmo sabendo dos riscos na sua análise? Boa tarde.
Boa tarde a você, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui para poder dar mais algumas luzes aí a respeito do que está acontecendo. Na verdade, veja, a sinalização, na maior parte das vezes, até existe. O problema é as pessoas respeitarem essa sinalização. Muitas vezes, essas pessoas estão dentro de uma sociedade que é tudo muito rápido, então todo mundo tem muita pressa, nem sei do que, mas tem muita pressa para tudo. Muitas vezes utilizando álcool, drogas, muitas vezes passando por alguns problemas pessoais que não tem nada a ver com o momento do trânsito, mas brigas em família, doenças e tudo mais que tiram a atenção. Isso sem falar do uso do celular, que é muito frequente. Então, a sinalização muitas vezes está presente, o problema é a observância. Com relação à observância, eu acho que é importante a gente perceber, todos que estão dirigindo, que andam pela cidade, já devem ter notado isso quando não fizeram também, né? O quanto que a gente entende que a fiscalização é uma forma ruim, é uma forma de privar a liberdade da gente. Então, a gente tenta enganar a sinalização. Por exemplo, quando a gente tem um radar, quantas vezes a gente vai devagarinho, passa o radar e acelera? Então, assim, não entende que o radar está ali porque é um lugar que exige menos velocidade e é um aviso para nós. E é um aviso que tenta trazer mais responsabilidade na nossa direção para nossa vida, preservar a nossa vida e das demais pessoas. E isso com tudo, né? A gente acha sempre que assim, não precisa, aquilo eu consigo fazer sem tomar o devido cuidado que é pedido. Né? Quando é feita uma ultrapassagem que não é necessária, que não pode. Então, muitas vezes a gente passa dos limites que estão estabelecidos. Então, eu penso que uma educação, ela tem que passar além daquela educação de trânsito, o que quer dizer uma placa, dos cuidados e tudo mais, isso a maioria das pessoas sabe. Quando desrespeita, é porque não está ou atento ou entende que ele pode fazer diferente. E o que pode ser feito, então, Rosa Lídia, além da punição, para promover essa cultura de mais respeito no trânsito? Acho que é muito importante o trabalho, conforme a pessoa que foi entrevistada da MOB colocou, esse trabalho de conscientização do respeito à vida, do respeito à própria vida e à vida do semelhante. Quanto que quando a gente está no trânsito, a gente não está atento que nós estamos dentro de um instrumento que pode causar a morte nossa e a morte dos demais. Então, essa sensibilização para a vida, da importância da vida, da nossa vida, do quanto que ela precisa ser preservada. E que todos os instrumentos que existem de sinalização, as multas que são aplicadas, enfim, todas as punições, elas na verdade estão tentando nos preservar. E isso precisa ficar mais claro, a gente não tem tanta clareza. Rosa Lídia, psicóloga, agradeço muito a você pela presença aqui com a gente. Bom fim de semana, até a próxima oportunidade. Igualmente, obrigada.